Boa tarde, parceiros da PHB. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar. Hoje vamos tratar, de financiamento de sistemas fotovoltaicos. Eu acho que isso é um assunto bastante pertinente pelo momento que a gente está vivendo, né? A gente saiu de uma pandemia, entrou num cenário de juros elevado, e aí a gente tem clientes hoje que não sabiam antes se faziam um sistema fotovoltaico, hoje eles já estão argumentando que os juros é muito elevado. A gente tem clientes que têm aquela mentalidade de que o sistema fotovoltaico é só para quem é rico, é só para quem tem muito capital, e hoje a gente vai ver que isso não é bem verdade, tá? A gente vai ver aí linhas de financiamento, a gente vai ver o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Eu sou o Ivan Vieiro Sarturi, do Departamento de Engenharia da PHB. Me acompanha hoje o Thiago Cardoso, gerente comercial do Meu Financiamento Solar, instituição que hoje é a maior parceira da PHB para financiamentos. Pessoal, antes de eu passar a palavra para o Thiago, eu só reitero que o webinar fica gravado. A gente espera aí que o webinar tenha uma duração de mais ou menos 1 hora, sendo mais ou menos meia hora, 40 minutos, dependendo da nossa tocada aqui de apresentação do Thiago, e o restante a gente tem de dúvidas. O webinar fica gravado, vai para o YouTube depois, então se você está vendo isso no YouTube, eu peço que você já deixe o joinha, tá? Se inscreva no nosso canal, verifique aí a nossa biblioteca de vídeos, tá? Eu acho que a gente pode ajudar muito você, eu acho que a PHB tem muito a agregar para a sua empresa. Passo agora então a palavra para o Thiago. Thiago, fica à vontade. Obrigado, Ivan. Muito boa tarde, parceiros da PHB. É um prazer enorme aqui participar desse webinar. Agradeço mais uma vez, em nome do Meu Financiamento Solar, a oportunidade nos dada aqui para apresentar um pouco da nossa solução a vocês. Tá? Eu sou o Thiago Cardoso, gerente comercial do Meu Financiamento Solar, e complemento e contribuo aqui com as palavras que Ivan disse a vocês há pouco. Né? Nós somos pioneiros na liberação de linhas de crédito para energia, financiamento de energia solar, e a maior fintech hoje de crédito para energia de sistemas fotovoltaicos, tá? Nós nascemos com o propósito, de fato, de democratizarmos esse setor, tá? E eu acredito que muitos de vocês devem se perguntar, no momento atual, não apenas Brasil, mas mundo, né, de crise econômica e com a alta dos juros, né, como que esse mercado se comporta, né, e como que o setor está em questões de números de crescimento, né, e ao longo da apresentação vocês vão observar de que mesmo meio a tantos desafios, né, a procura por essas linhas de financiamento só aumentam, o número de projetos também está numa crescente, tá? E famílias aí de porte financeiro, né, de pequeno e médio porte, podem sim, né, são potenciais clientes a vocês e hoje estão dentre as principais linhas de financiamento que realizamos. Tá? Então, acho que esse é um ponto bastante relevante que o Ivan colocou no início do nosso webinar, né, que eu faço questão aqui de reforçar. Tá? Financiamento, hoje os sistemas fotovoltaicos não são apenas para clientes aí com grande poder aquisitivo, tá? Atende a todos os projetos e as nossas linhas de financiamento aqui estão disponíveis a todos eles, tá? E dito isso, eu queria mostrar a vocês a quem destina as nossas linhas de financiamento, tá? Nós temos linhas de financiamento para pessoas físicas, que vão de R$ 5.000 até R$ 500.000 de projetos, tá? E para pessoas jurídicas, tá? Que são linhas que ampliam aí até R$ 3 milhões. Além disso, recém-lançado o produto para condomínios, tá? Que não necessitamos de avalista para aprovação. Então, um grande ganho que temos aí é um produto que os instaladores já procuravam e já colocavam como uma oportunidade para nós há bastante tempo, né? E necessitamos durante esse período de acomodar aqui como seria o processo, as exigências, os requisitos, né? E chegamos aqui numa decisão comum de que retirar a necessidade do avalista tornaria o produto mais convidativo e com um maior potencial.
Tá? Nossas linhas de financiamento atualmente possuem prazos de até 8 anos para pagar e com carências que podem ser incluídas de até 120 dias. Por que nós acreditamos, tá, que vocês como parceiros da PHB precisam, aqueles que ainda não conhecem a solução do meu financiamento solar, precisam conhecer, né, e nos dar a oportunidade de mostrar a vocês um processo muito intuitivo, totalmente digital, mas reforço aqui em dizer que eu acho que o lado positivo de sermos uma fintech e uma solução do Banco BV é que nós temos a velocidade de uma fintech, a robustez de um banco tão tradicional quanto o Banco Votorantim, né, por detrás, garantindo toda essa estrutura, mas ainda que com atendimento digital, nós prezamos muito pelo atendimento humanizado. Tá? Então, é um feedback constante que recebemos dos nossos parceiros com relação à jornada de atendimento dele conosco, a facilidade de acesso aos gerentes de relacionamento que os atende e toda a parte intuitiva e didática, desde das simulações até o envio dessas propostas, tá? Nós disponibilizamos aos nossos parceiros um aplicativo, tá? Tanto para simulações como para envio das propostas, e seja através do aplicativo ou através da plataforma, né? Você consegue acompanhar todo o processo, toda a trajetória dessa proposta, e após aprovada, o contrato ele é enviado para o cliente de maneira digital, através do SMS, tá? O que torna o processo ainda mais ágil, tá? Nós temos um time comercial dedicado não apenas ao atendimento dos instaladores, mas com total disponibilidade para apoiá-los também junto aos clientes finais. Tá? Por que eu digo isso? É muito comum que instaladores apresentem projetos fotovoltaicos aos clientes e após a apresentação o cliente se coloca em dúvida se aquele projeto é de fato para ele, se aquilo é de fato um investimento para ele e para a família, né? E o quanto que de fato o financiamento ele pode ser oportuno naquele momento. Tá? Existem aqui um roteiro, né, no qual os nossos gerentes de relacionamento utilizam, juntamente com uma calculadora que mostra para o cliente, né, que numa linha de financiamento ele tem a previsibilidade dos custos, algo que nós sabemos que ao longo dos anos as concessionárias de energia não nos dão, né, e aí quando nós pensamos no financiamento de médio e longo prazo, é fato de que, ainda que a parcela, num primeiro momento, possa não acomodar e não substituir necessariamente a conta de energia, num curto espaço de tempo, dentro de um ou já no segundo ano, ela não só gera uma economia para ele, mas ao término desse financiamento, ela vai gerar uma economia ao longo dos anos bastante substancial. Tá? Então, nos colocamos à disposição aos parceiros que já atuam com o meu financiamento solar e aqueles que queiram conhecer, para treinar os seus vendedores, capacitar os vendedores de sua empresa a como contornar as objeções no momento de venda desse produto, né? E sobretudo, com o uso dos financiamentos, tá? E reforçamos aqui o pagamento imediato e o split realizado tanto para distribuidor quanto para o instalador. Tá? Então, o mais importante aqui é que o nosso processo ele prevê o financiamento de 100% do projeto, isso vale tanto para a aquisição dos equipamentos como para o custo do serviço, e que no momento do pagamento, as notas são enviadas separadamente, assim como o envio dos pagamentos também são realizados de maneira apartada. Tá? E a título de informação, os nossos pagamentos após disponibilização das notas fiscais, eles são realizados no mesmo dia, geralmente na hora seguinte ao recebimento dessas notas fiscais. Tá? Como já havia dito, o financiamento ele traz a previsibilidade de custo para o cliente, algo que as concessionárias não podem garantir para os clientes em nenhum ano sequer. Tá? Então, por isso que eu sempre reforço de que, quando bem orientado e com argumentações necessárias, nós conseguimos sim convencer os clientes de que o financiamento ele possibilita a aquisição de projetos de energia fotovoltaicas a qualquer pessoa, tá? E que ele gera economia e sim é um investimento para qualquer cliente também. Seguindo ainda sobre a nossa solução, tá? Como eu havia dito, nós temos um dashboard que vocês podem gerenciar todo o volume de propostas, tá? A realizar as simulações, o envio das propostas, acompanhar de fato essas propostas em tempo real durante a análise de crédito, e um diferencial também é que você pode fazer a criação de usuários que permitam com que vocês façam o acompanhamento dessas propostas, avaliando a performance de diferentes vendedores.
Tá? Então, se a sua empresa possui, além dos instaladores, vendedores para captar esses clientes, você consegue acompanhar o dashboard de cada um desses vendedores e a performance de cada um desses vendedores. Tá? Queria dizer a vocês também que nós temos um programa de incentivo conhecido como BV Relacionar. Tá? Esse programa de incentivo ele visa gerar créditos e pontuações para que possam ser trocadas, né, por prêmios dentro da nossa plataforma do BV Relacionar. Tá? Explicando de uma maneira resumida, tá? O programa prevê que para cada R$ 1.000 de financiamentos pagos, tá? A troca por 1 ponto. Tá? E nós estamos num momento, num semestre, com uma pontuação turbinada. Propostas de R$ 35.000, abaixo de R$ 35.000, você tem a pontuação do BV Relacionar multiplicada por 4 vezes. Propostas de R$ 35.000 a R$ 80.000 lhe dão 6 vezes mais pontos, e propostas acima de R$ 80.000 multiplicam esses pontos em 8 vezes. Tá? Então, a título de informação, até para que vocês entendam quais produtos podem ser trocados aqui, tá? Nós temos um exemplo de que com 200 pontos, você já tem ali a possibilidade de aquisição de drones, por exemplo, dentre muitos outros produtos presentes nos principais marketplaces que estão dentro da nossa plataforma. Leve em consideração que com a pontuação turbinada e o ticket médio dos nossos clientes, com apenas 2 propostas, já é possível sim a substituição por prêmios, né, a troca por prêmios através da nossa plataforma. Tá? É possível com que vocês realizem um incentivo de equipe, de modo que vocês cadastrem a equipe de vendas de vocês, e para cada proposta paga, 70% dessa pontuação ficará no CPF do vendedor e os outros 30% dessa pontuação destinados ao CNPJ da empresa participante. Além de produtos e prêmios, né, como eu comentei, nós temos também a possibilidade de utilizar esses créditos para abastecimento de veículos e até pagamento de contas. As nossas propostas também possibilitam aos clientes que o quiserem o seguro de proteção financeira. Tá? É um seguro que protege, obviamente, os clientes e os familiares, garantindo o pagamento do saldo parcial ou total, em casos de invalidez permanente até morte. Né? Com um diferencial aqui, que é uma procura muito grande por parte dos nossos clientes, praticamente metade das nossas propostas, os clientes optam pelo seguro de proteção financeira, porque num caso de um desemprego involuntário, ele tem o pagamento de até 3 parcelas do seu financiamento. Queria falar um pouquinho para vocês de dados de mercado, tá? Aqui são dados da Greener, né, uma assessoria que traz a nós ali consultas e pesquisas, né, do segmento do setor de energia renovável, tá? E eles apontam que 57% das vendas realizadas no ano passado foram realizadas através de financiamento, tá? E a assessoria de investimentos também de fontes de energia renovável, a Cela, ela traz dados que apontam que ao longo dos últimos 3 anos as linhas de financiamento só crescem para os consumidores. Hoje já são mais de 70 linhas de financiamento distintas para energia solar. Em 2019, geramos crédito de 5,4 bilhões e desses mais de 3 milhões foram geradas à geração distribuída. Tá? Já em 2020, alcançamos a marca de 7,9 bilhões de reais, com 4 bilhões desses destinados à geração distribuída. E já em 2021, esse volume mais do que dobrou, tá? Alcançando a marca de 16,2 bilhões e mais de 9 milhões, quase 10 milhões aproximadamente destinados à geração distribuída. Ainda sobre mercado, e trazendo um pouco de informações do meu financiamento solar, no primeiro semestre do ano de 2022, nós tivemos um crescimento no número de simulações de financiamento em mais de 300%, comparados à média do primeiro semestre de 2021. Tá? Em quantidade de contratos pagos, de financiamentos pagos, o aumento foi de 82% na efetividade de propostas do primeiro semestre de 2021, comparado ao primeiro semestre de 2022. Queria falar um pouquinho com vocês sobre quem são os nossos clientes. E aqui eu acho que vai de encontro um pouco com o que o Ivan comentou no início desse nosso webinar. Tá? Nós temos aqui 76% dos nossos clientes, pessoas físicas. Os 24% restantes são propostas de pessoas jurídicas, e a classe socioeconômica que mais financia projetos de energia fotovoltaica com o meu financiamento solar está em 42%,
na classe econômica com renda inferior a R$ 5.000, tá? Seguidos aí de 24% com renda de R$ 5 a R$ 10.000 e as demais de R$ 10 a R$ 20.000 representados por 18% das linhas de financiamento e 16% acomodados em classe econômicas com renda acima de R$ 20.000. Tá? Temos um mapa de calor que traz um pouco ao lado direito da tela para vocês, onde estão concentrados os clientes do meu financiamento solar em relação aos projetos de financiamento. Tá? Nós temos ali o Nordeste liderando, tá? Seguido da região Sudeste, tá? E na sequência temos região Centro-Oeste, Norte e, por fim, o Sul do país. E agora falando um pouquinho sobre os nossos parceiros. Tá? Nós tivemos um crescimento na nossa base de instaladores ativos ao longo desse ano de 2022, com data final aqui de agosto, tá? A última mensuração que fizemos, de mais de 53% de novos instaladores cadastrados no meu financiamento solar ao longo desses primeiros 8 meses do ano. Tá? E ao lado nós também trazemos um mapa de calor que demonstra em quantidade de parceiros onde estão os nossos principais parceiros. Tá? E aqui, vale lembrar de que o Sudeste lidera em quantidade de parceiros cadastrados, ainda que o Nordeste lidere em quantidade de propostas efetivadas, tá? Seguidos ali da região Centro-Oeste, Norte e, por fim, a região Sul. Fui breve, aqui eu termino a nossa apresentação. Tá? Eu queria deixar claro para vocês de que ao final do nosso webinar, o Ivan compartilhará com todos os participantes essa apresentação em formato de PDF, tá? E nos permitirá também com que compartilhemos também uma newsletter com agradecimento a vocês e demais informações de como nos contatarem, em busca de maiores informações, passo a passo para eventuais cadastros, tá? E eu queria passar a palavra ao Ivan agora para que ele pudesse moderar aqui, dar espaço para que vocês enviem as dúvidas, tá? E os questionamentos de vocês sobre a nossa solução. Perfeito, Thiago. Te agradeço aí, primeiro de tudo, a disponibilidade, a sua presteza, né, por estar aqui com a gente hoje. Antes, na verdade, de passar para as dúvidas, eu ia fazer uns comentários, tá? Acho que pode voltar aí uns 2 ou 3 slides, Thiago, por favor. Agora. E depois eu vou pedir a sua permissão também para que eu possa compartilhar com os parceiros da PHB um teaserzinho, uma campanha que foi ao ar no último mês. Tá? Ela está presente hoje nas principais plataformas, desde Globo.com, YouTube, todas as redes sociais, e que eu acabei por descuido não passando por ela no início da nossa apresentação. Voltarei aos slides aqui e após os seus comentários eu passo o vídeo para que eles possam conhecer o nosso teaser. Tá? Pode ser. Aí, isso. Então, pessoal, primeiro a justificativa, talvez, né? Por que a gente está aqui hoje falando de financiamento de sistemas fotovoltaicos? Tá? A minha intenção e a intenção do Thiago é auxiliar vocês comercialmente, né? Munir vocês com argumentos para expor para o cliente de vocês por que ele deve fazer um financiamento, por que se ele não tem o capital para investir, por que é uma opção, por que ele tendo o capital também é uma opção fazer o financiamento. Então, eu deixo destaque aqui para vocês, ó, 57% das vendas efetuadas em 2021 foram realizadas através de financiamento. Por quê? Por que aconteceu isso? É muito claro, é muito simples, né, pessoal? Porque o financiamento de um sistema fotovoltaico, o que acontece? Você tem lá uma pessoa que não tem o sistema fotovoltaico, ela tem um gasto mensal com energia elétrica a partir da concessionária, certo? O financiamento, o que ele abre a possibilidade de você fazer? Você adquire um bem, você pode não necessariamente trocar a fatura de energia pela fatura do financiamento, digamos assim, mas atenuar, reduzir o custo da sua fatura ou até baixar expressivamente, de modo que somado com o gasto do financiamento, você vai ter mais ou menos o mesmo gasto mensal do que teria sem o sistema fotovoltaico e com o benefício, obviamente, de que você fica com o bem. Né? Depois do financiamento do sistema, depois que você quitou ele, a sua usina vai estar lá gerando.
tá? Eu tô aqui para aprender junto com vocês, tá? Só para falar, reforço, né? Eu sou da área de engenharia, eu não entendo muito também de financiamento, mas o que eu afirmo com propriedade para vocês é que os equipamentos daqui da PHB você vai ter lá módulo, 12 anos de garantia, 30 anos de garantia de performance, inversor, 12 anos de garantia, estruturas de fixação, 12 anos. Então você vê que pagou o financiamento, vai ficar lá gerando energia, mesmo depois da quitação. Então, o payback você vai ter igual, você vai ficar com o bem instalado no seu telhado e você vai ficar o resto da vida útil aí da sua usina, seja 12, seja 20, 25, 30 anos, gerando energia e tendo economia. E só também agrego aqui a minha fala que instalação do sistema fotovoltaico, ela acaba também atenuando os aumentos do custo da energia elétrica, né? Então, alguém que não tenha o sistema fotovoltaico sofre muito mais com o aumento da energia do que alguém que não tenha. Então, eu acho que se eu tivesse que vender hoje um sistema fotovoltaico para um cliente final, e eu já fiz isso, tá? Para alguém que queira um financiamento, eu acho que isso, sem dúvida, são os principais argumentos, tá? Então, Thiago, agora fica livre aí se tu quiser colocar o vídeo para a gente, pode colocar. Obrigado, viu, Ivan? E compartilho da sua mesma opinião, tá? Eu sempre faço uma relação de que o objetivo principal do meu financiamento solar, quando surgiu, foi de fato democratizar esse mercado, né? E diferentemente de algumas linhas de produto, né, de financiamento, o nosso financiamento ele não aliena nenhum tipo de bem. Então, uma vez aprovado o financiamento, quem está buscando essas linhas de financiamento, apesar de serem tickets mais elevados, não precisam ter a preocupação se alienará um bem como veículo, se alienará a casa ou até o próprio equipamento. Não há nenhum tipo de alienação quando os nossos financiamentos são aprovados, tá? Isso acaba também sendo um diferencial mediante algumas outras instituições. Além de um processo intuitivo e prático, a pessoa não precisa se preocupar com relação a essa questão se tem ou não bens para alienar. Tá? Então, em tempo, eu acho que, como nós já falávamos, né, se torna um investimento e que tem um payback de curto prazo, dado que a fatura de energia diante das concessionárias sobe ano contra ano, né, que nós poderíamos pensar que daqui a 5 anos, seguramente os nossos clientes estarão pagando cerca de 40%, 50% mais energia do que pagam hoje, mas se eles estabelecem de fato uma linha de financiamento hoje, eles já têm a previsibilidade e a segurança de que aquele valor de parcela não será diferente pelos próximos 5 anos ou mais anos, a depender do número de parcelas que eles realizaram. Tá? Eu vou compartilhar, como eu comentei, um teaserzinho com vocês, foi uma campanha que foi ao ar recentemente, gostaria que vocês pudessem também conhecê-la. Imagina uma fonte de energia forte, inesgotável, que gera em 1 hora mais energia do que a humanidade usa em 1 ano, que é limpa, livre e que ainda diminui seus gastos com energia em até 95%. O sol é a energia que a gente sempre teve, que sempre alimentou tudo. O sol que nos move, que produz, que aquece. Sol, o que te inspira. Descubra como trazer sol para sua vida com o meu financiamento solar. É isso, turma. Vamos abrir agora espaço para que vocês possam tirar as dúvidas, tá? E queria dizer a vocês que esse vídeo foi produzido, inclusive, com parceiros e instaladores que utilizam o meu financiamento solar, tá? Buscamos aqui entender quem eram os parceiros que gostariam, né, de participar, e saiu esse vídeo, um vídeo curto, um teaserzinho, como eu comentei, mas que foi produzido aí com muito carinho, né, para que fosse dividido aí nas mídias, tá? Espero que os participantes que ainda não conhecem o meu financiamento solar possam nos procurar para maiores informações no decorrer dos dias, tá? E peço a Ivan que me auxilie na moderação agora das dúvidas e perguntas que foram enviadas. Joia, Thiago, muito legal o teaserzinho aí, claramente feito com
com bastante carinho, né? Então, acho que agora a gente pode passar de fato para as dúvidas, tá? Eu começo aqui com a pergunta do senhor Sérgio. O senhor Sérgio faz a seguinte questão: fiz minha primeira venda financiada pela BV, mas não recebi nenhum ponto. Como faço? Imagino que ele esteja querendo saber como que ele faz para resgatar esses pontos, né? Não sei como que vocês tratam isso, Thiago. Se você puder ajudar. Perfeito, perfeito. Vou pedir ao Sérgio depois que encaminhe para ti, tá, os dados da empresa da empresa dele, CNPJ, tá? A plataforma BV Relacionar é uma plataforma opcional, tá? Nós temos clientes que, por opção de fato e decisão estratégica, não cadastram na plataforma. Ela não tem nenhum custo para esses clientes e não existe nenhum gatilho para que ele possa de fato pontuar. Tá? Então, com o CNPJ do senhor Sérgio, eu vou poder garantir se ele já está de fato cadastrado no BV Relacionar e caso não esteja, tentar, além de cadastrá-lo, buscar o pleito de tentar resgatar os pontos de maneira retroativa. Não é uma garantia, tá? Mas, dado que ele comentou que ele realizou a primeira venda conosco recentemente, há uma possibilidade de debatermos com a área de relacionamento do BV. Tá? Então, respondendo a dúvida do Sérgio, eu preciso consultar se ele já está de fato cadastrado no BV Relacionar. E caso o gerente de relacionamento a qual o atende não tenha apresentado ainda a solução, faço questão de agendar um bate-papo com ele e por vídeo poder detalhar um pouco mais quais são os possíveis prêmios e etc. que podem ser trocados através desse programa. Perfeito, Thiago. É só, senhor Sérgio. Eu já vi que o senhor agradeceu aqui, tá? Mas eu vou pedir então que o senhor me mande aqui nas perguntas mesmo o seu e-mail, que daí eu entro em contato com o senhor e aí a gente faz ali um bem bolado, uma intermediação com o Thiago para resolver o seu caso, tá? Então, por favor, me manda o seu e-mail aí que amanhã de manhã eu já vou estar tratando disso, tá bom? Agradeço aí o seu questionamento. Temos agora a pergunta do Alan. Ele questiona o seguinte: gostaria de saber quando a proposta for recusada, existe algum tipo de reavaliação ou posso refazer com um valor menor? Será que você consegue ajudar aí a gente com isso? Consigo, claro, consigo sim, tá? Alan, obrigado pela sua pergunta, tá? As propostas, quando recusadas, existem propostas sim, que são possíveis de reanálise de defesa, e outras que eventualmente não são, a depender do crivo do crédito, tá? Nós temos essa informação para lhe passar em todas as propostas que são recusadas. O que eu posso lhe adiantar é que propostas que eventualmente o cliente tenha um score muito baixo no mercado, ou seja, um perfil de compra e de pagamento perante as instituições muito ruim, essas propostas tendem a não ser passíveis de edição e de defesa. No entanto, existem propostas que por muitas vezes inicialmente aparecem como recusadas, mas que ao acomodar, seja um comprovante de renda, uma confirmação de um comprovante de endereço ou até mesmo uma simples ligação do banco para com o cliente para a confirmação de alguns dados, nós temos sim a conversão dessas propostas, tá? Então, respondendo a sua dúvida, sim, todas as propostas recusadas, elas são passíveis de defesa e algumas a determinar se é uma restrição financeira de valor significativo ou até mesmo no exemplo que eu dei de um score muito prejudicado no mercado, nós temos ali a devolutiva de eventualmente não ter a possibilidade de defesa. Tá? Então, caso tenha propostas recentemente negadas e que os clientes ainda não tenham definido por outras formas de pagamento, eu fico à sua disposição, tá? Para me enviar, assim como pedi ao seu Sérgio, o número dessas propostas, ou o CPF ou o CNPJ desses clientes, tá? Para que eu possa avaliar cada um dos casos a vocês e entender aqueles que são passíveis ou não de defesa. É sempre importante a gente saber o motivo da reprova, né? Como o Thiago colocou aqui, que eles sempre abrem o tipo da reprova para que a gente construa aí um aprendizado e com o passar do tempo a gente consiga saber, assim, às vezes pelo próprio feeling, que cliente que a gente vai ter que mexer aqui, mexer ali para conseguir a aprovação, né? Porque a gente sabe que hoje o que ganha muito do mercado, tá? Da minha experiência falando aqui, é você ter agilidade, né? Então, o Thiago estando aqui para falar com a gente hoje, ele vai contribuir nisso também. Não só de sanar aí dúvidas que a gente tenha, mas de agilizar o atendimento para vocês, tá? Então, Perfeito, agora, Ivan.
Deixa eu só complementar, antes de você passar para uma próxima pergunta, eu queria fazer um complemento que nós estamos constantemente evoluindo nos nossos critérios aqui de aprovação, tá? E uma das últimas entregas foi adequar o nosso modelo de análise de crédito, tá? E hoje nós incluímos algo que tem auxiliado e melhorado, inclusive, os nossos índices de aprovação, que é avaliar as propostas com o que nós chamamos de aprovação através do rating do integrador. Tá? Então, existe, além das análises realizadas do consumidor final, um histórico que esses integradores possuem conosco, de níveis de inadimplência, número de propostas, perfil de propostas, que pode sim melhorar o fluxo de aprovações em relação ao modelo que nós tínhamos anteriormente. Tá? Então, reforço aqui o pedido não só ao Ivan, ao Alan, desculpa, mas a todos os instaladores que tiverem dúvidas com relação à recusa de suas propostas, tá? Dentro do que o LGPD nos permite, né, abrir, nós com certeza daremos a evolutiva e o caminho para a possibilidade de propostas que sejam passíveis de defesa. Perfeito, Thiago. Tem uma pergunta aqui do André. Qual a restrição do integrador para poder utilizar o financiamento BV? Eu acho que essa pergunta é muito aberta, tá, André? Se o Thiago quiser fazer algum comentário sobre isso, mas eu acho que não existe alguma restrição assim que vocês podem impor, tá? Então, talvez, André, se você quiser restringir, se eu preciso ter quanto tempo de CNPJ, eu preciso ter algum determinado KNAI, eu acho que fica melhor da gente responder, tá? Eu acho que Mas eu acho que eu Thiago... consigo responder, tá, Ivan? Eu acho que é uma dúvida frequente aqui dos instaladores, se me permite, o André talvez queira saber quais são os requisitos mínimos para que um instalador possa ser homologado através do BV e apto a submeter propostas de financiamento de crédito, tá? O CNPJ desses instaladores, ele precisa ter no mínimo 6 meses, tá? Com algumas exceções, nós validamos junto ao BV CNPJs com 4 ou mais meses, e esse instalador precisa ter minimamente 3 projetos já aprovados, independentemente de qual foi o meio de pagamento utilizado, tá? Para que o BV possa homologar esse cliente. É um cuidado que o BV acaba tendo justamente com a constante entrada de novos instaladores no mercado, garantir que aqueles instaladores estejam no momento ideal para iniciar a sua jornada com os financiamentos junto ao BV. Tá? Não é um privilégio apenas nosso, todas as instituições financeiras, sejam elas privadas ou públicas, possuem os seus requisitos, tá? Mas nada que nós não possamos conversar aqui, porque existem situações onde, eventualmente, um instalador possa não ter o tempo de CNPJ necessário, mas que eventualmente tem um outro histórico, né, de uma outra empresa no qual ele trabalhava com o CNPJ constituído, que eventualmente está num processo de transição. Então, existem exceções dentro desse fluxo, e eu peço ao André, assim como todos os demais integradores que ainda não trabalham com financiamento, tá, que nos procurem para que possamos ali entender o que cabe e o que atende aos nossos requisitos aqui mínimos a cada um de vocês. Perfeito, Thiago. A gente tem uma pergunta aqui. Só um pouquinho, deixa eu achar o nome que eu perdi. Vitor. Vitor pergunta o seguinte: quais são as taxas de juros do financiamento, Thiago? Ok. Quais? Pergunta bem pertinente, tá? É uma pergunta realizada com bastante frequência nos eventos no qual participamos, tá? Hoje nós trabalhamos com o que nós chamamos aqui de preço por risco, tá? É mais um diferencial que o BV coloca aos nossos clientes, que dá aos clientes a possibilidade de fazer a simulação através do seu CPF, né? E no limite, quando um cliente está simulando um financiamento, o familiar que reside junto a ele pode também identificar se ele tem ali uma condição inferior junto ao banco. Tá? Então, eu posso antecipar de que as condições que atuamos hoje são condições extremamente competitivas frente aos players que operam no mercado, tá? Mas com o diferencial de que cada cliente possibilitará a sua condição. Tá? Então, quanto melhor for o perfil do cliente junto às instituições financeiras, histórico de compra, perfil, melhor será a condição fornecida a ele. Tá? E em tempo eu preciso dizer também que após a aprovação da proposta, se algum cliente eventualmente tiver alguma condição inferior à que foi apresentada por nós, nós também temos uma área de pricing dedicada a estudos pontuais que, desde que não nos gerem margem negativa, estamos aqui para não perdermos negócio. Perfeito. Agora do senhor Rogério. Quantos projetos preciso ter
para ter acesso à plataforma de financiamento da BV. Perfeito. Acho que está em linha com o que eu respondi ao André. Tá? Hoje nós necessitamos de 3 projetos aprovados, tá? E com raras exceções podemos avaliar um número inferior, desde que haja justificativa de tempo de experiência, dentre outras situações que podemos interpretar e avaliarmos. Mas, via de regra, 3 projetos é o mínimo exigido para que possam adentrar a nossa plataforma e submeter propostas de financiamento. Joia. O Rômulo questiona o seguinte: financiamento solar para condomínio sem avalista. O que é necessário? Que documento? Perfeito, Rômulo. Obrigado pela sua pergunta, tá? Os financiamentos de condomínios, embora não solicitemos avalistas, tá? Nós detemos aqui um kit de documentos que são solicitados a esses condomínios para aprovação, tá? Eu queria tomar a liberdade de, ao final, se você puder compartilhar o seu e-mail com o Ivan, de encaminhar para você e para todos os participantes, tá? Uma apresentação adicional, institucional, que diz um pouco sobre as principais dúvidas para financiamentos de condomínios. Mas eu posso lhe antecipar de que, via de regra, nós solicitamos o projeto, tá, para acomodar alguma outra dúvida que a financeira tiver. Solicitamos os 3 últimos extratos bancários do condomínio enquanto pessoa jurídica, o balancete, que é algo que a contabilidade constantemente compartilha com eles, e após a aprovação, tá, embora a pergunta tenha sido apenas para os documentos solicitados na aprovação, mas após a aprovação, nós temos, diferentemente dos projetos de pessoas físicas e jurídicas, para os condomínios nós solicitamos também uma ata, tá? Uma ata de assembleia que é exigido pelos condomínios, no qual os participantes autorizam ali o condomínio a realizarem um financiamento para energia fotovoltaica, seja para as áreas comuns ou para todo o condomínio, né? Ali naquela ata constará o banco escolhido e utilizado para o financiamento, o número de parcelas, o valor da parcela, e essa ata será reconhecida em cartório, averbada junto com a CCB, que é o contrato de fato que o banco disponibilizará após a aprovação. Quero reforçar aqui de que os projetos de financiamento, tanto para pessoa física quanto para pessoas jurídicas, são projetos muito intuitivos e que não necessitam de nenhum desses documentos, o qual eu citei aqui para condomínios, tá? Condomínios, de fato, é um produto apartado, é um produto que existem ali situações regulatórias, né, que devem ser exigidas, e é algo que o BV solicita em caráter, obviamente, de regulatório, tá? Nós precisamos estar em compliance com aquilo que é solicitado para qualquer venda, seja ela de serviço, produtos, para qualquer condomínio, tá? Perfeito, Thiago. Antes de passar para a próxima pergunta, na verdade, um recado, pessoal. Esse vídeo ele vai para o YouTube, tá? E no YouTube, vocês podem ver aí os vídeos que a gente postou aí, já tem tempo, até os mais recentes. A gente sempre responde as dúvidas, tá? Inclusive, às vezes, quando a gente não dá conta de responder porque tem um outro parceiro envolvido, como às vezes pode acontecer com os nossos parceiros de módulo ou até de banco, como é o caso aqui do meu financiamento solar com o Thiago aqui, a gente consulta eles, tá? E aí a gente responde para vocês. Então, se você viu esse vídeo no YouTube e ficou com alguma dúvida, por favor, deixa aqui que a gente vai responder sem problema nenhum, tá? Mais uma pergunta do senhor André, eu acho que é relacionado com uma que foi feita anteriormente. Sistemas homologados vendidos à vista podem contar para os 3 projetos requisitados para atender às restrições. Imagino as restrições que seria para ele virar daí o parceiro da BV, né, Thiago? Perfeito, sim. Qualquer projeto, tá? Desde que esteja aprovado, independentemente da forma de pagamento que foi viabilizada, ele é aceito como evidência e como documento para o processo de homologação, tá? Não necessitam de ser projetos aí que tenham sido aprovados com linhas de financiamento de outras instituições. Podem ser projetos à vista ou qualquer outra forma. Joia. Acho que eu vou passar para a última pergunta agora, então. Acho que todo mundo aqui já teve espaço para perguntar, mas tem a pergunta da Makerly. Desculpa se eu não pronunciei corretamente o seu nome, tá? Qual seria
a média de prazo para análise e aprovação junto à financeira. Então, o que eu estou imaginando aqui é que do momento que ela entregar a proposta para vocês até o momento, talvez, que ela vai receber o pagamento, né, Thiago? Você pode explanar um pouquinho isso para a gente? Perfeito. Muito obrigado pela sua pergunta, Markelli. Não sei se pronunciei o seu nome corretamente, peço desculpas caso não tenha, tá? Nós temos um processo de aprovação a pagamento muito ágil, tá? Então, nós temos aqui muitos cases de projetos de propostas que são aprovadas e que no mesmo dia o instalador e o distribuidor recebem o pagamento em conta corrente, tá? Obviamente que existe um passo a passo a seguir, né? Então, acho que a título de informação, após a aprovação da proposta, tá? Que na grande maioria das vezes, se não for em tempo real, no momento que a proposta é submetida, dentro de algumas horas a resposta já é dada, tá? A partir desse momento, nós solicitamos os comprovantes, os documentos ao cliente, que são eles documentos pessoais, um RG, um documento com foto, né? E ele vai enviar para nós aqui um comprovante de residência, tá? E feito isso, nós já encaminhamos ao cliente, digitalmente, como eu comentei, um contrato que será encaminhado através do SMS, o cliente vai fazer o opt-in, vai fazer ali o aceite, a assinatura de forma virtual, e em paralelo, distribuidor e instalador serão acionados para nos encaminhar as notas fiscais, sendo elas a nota fiscal de serviço do lado do integrador e a nota fiscal de produtos do lado do distribuidor. Ao recepcionar essas notas, enviamos as notas fiscais para pagamento junto ao BV e dentro de até uma hora o pagamento ele é realizado. Tá? Então, no melhor dos cenários, uma proposta submetida e aprovada no mesmo dia pode ser paga também, tanto o distribuidor como o integrador, na mesma data. Tá? Obviamente que é preciso avaliar situações em que, no momento em que a proposta ela é analisada manualmente, podem ser necessários o envio de documentos que, no decorrer desse processo, podem adiar em 1 ou 2 dias o pagamento da proposta. Mas, como eu disse, há uma expectativa de que tudo que vocês aprovem possa ser pago na mesma data. Perfeito, Thiago. Pessoal, só reforçando, última vez, prometo, mandem suas dúvidas no YouTube, tá? Quem eu não atendi aqui hoje a dúvida, apareceram mais algumas aí no final, tá? Não vou poder fazer mais hoje aqui, mas mandem no YouTube, tá? O meu e-mail é ivan.sarturi@phb.com.br. Se você entrar no site da PHB lá, a gente não esconde e-mail, tá? Se você cair no nosso suporte ali no comercial, pode pedir para falar comigo também, tá? A gente não se esconde aqui, não tem problema. A gente vai redirecionar as dúvidas quando for o caso, tá? Se a gente não conseguir sanar internamente, para o Thiago, e o Thiago, sem sombra de dúvidas, vai poder auxiliar a gente. Eu acho que o recado está dado, né, pessoal? Sim, subiram os juros, mas a gente tem inúmeros motivos para financiar. Ainda é muito válido a gente cogitar essa solução, analisar, né, se atende a gente, conversar com a instituição, conversar com o Thiago, ver o que a gente pode fazer, tá? Agradeço você novamente, Thiago, pela sua disponibilidade e pela sua presteza. A PHB está sempre de portas abertas. Quando precisar, podemos marcar uma nova conversa, um novo webinar. A gente fica sempre contente de ter você com a gente aqui, tá? Fica também o meu agradecimento a todos que participaram, tá, pessoal? É muito importante a gente participar desses webinars. A gente está sempre procurando trazer algum conteúdo novo aqui, né? Vocês veem que a gente vem aí de uma enxurrada de conteúdo técnico, de lançamentos de produtos da PHB, mas vocês não tenham dúvidas que a gente vai trazer também mais conteúdos com viés comercial em momentos oportunos, tá certo? Então fica novamente o meu agradecimento a vocês. Muito obrigado, Ivan. Eu também agradeço também a oportunidade mais uma vez, tá? E a todos os ouvintes, fica o meu agradecimento também pela sua disponibilidade. Sigo à disposição, tá? O Ivan compartilhará o meu contato com vocês também. E na sequência, nosso marketing também se encarregará de compartilhar com vocês um material em agradecimento à sua participação, maiores informações, não somente sobre o que conversamos, mas outras informações pertinentes ao setor e ao segmento. Muito obrigado. Tá certo, então. Até a próxima, pessoal. Até, pessoal.